Samuel Brau, boa noite para você, meu querido. Seja bem-vindo aqui ao Noite Brasil, do canal Farol Brasil. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thalita, Leandro. Desculpa se o som vai estar dos melhores. Você deve ter avisado aí o pessoal que meu celular não estava entrando, né, na Tá plataforma aqui. perfeito, É estou ouvindo via do super bem. computador mesmo. Não é a mesma qualidade, mas estamos aqui. Não, estou ouvindo super bem, Samuel. Obrigado pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui para conversar conosco. Uma presença, inclusive, providencial nesse momento de crise geopolítica. Você que é um dos grandes especialistas, dos grandes analistas dessa área. Eu queria já começar. Nós temos pouco tempo. Eu queria já que você fizesse para a gente assim, uma análise do momento atual dessa crise no Oriente Médio e da presença, né, assim, da presença que se insinua cada vez maior dos Estados Unidos ao lado de Israel contra o Irã. Você acha que é possível uma ofensiva contra o Irã que derrube o regime do Irã e que finalmente os Estados Unidos consigam retomar o controle político sobre aquela região? Leandro, em primeiro lugar, boa noite para você. Saudade de conversar contigo. Muito bom te Bom encontrar aqui demais. também. Você sabe disso, você é um dos melhores jornalistas do Brasil e, pô, é um cara que é reconhecidamente de esquerda, né? E aqui a Sim, gente não precisa ficar excelente. medindo as palavras de Claro. progressista e tal, não, somos de Não, esquerda. esquerda. Pois é, eu acho o seguinte, eu acho que o Netanyahu, né, e representando o Estado de Israel, que não adianta falar é o governo Netanyahu, não, é o Estado de Israel. 82% daquela população defende as políticas que o Netanyahu aplica. Alguns, inclusive, desses outros 18%, não defendem porque acham que está pouco. Né? Numa votação recente que teve de não reconhecer jamais a Palestina, mais de 100 deputados votaram de 120, sendo que 8 desses que não votaram nessa proposta, né, queriam algo ainda mais grave. Então, nós falamos de Israel, não adianta esse papinho liberal de dizer que é o governo Netanyahu. Não, é um país que foi criado a partir de uma colonização que se implementou a partir do roubo de outras terras, porque, para mim, o que o Oswaldo Aranha fez ali, né, em 47 já foi um roubo, mas depois disso, em cima desse roubo, já vem outro roubo de terras, associado de novo à colonização e a um regime de apartheid que se mantém até hoje, junto com isso a produção de um genocídio. Então, esse Estado, que não tem, a meu ver, nenhuma condição de ser consertado, ele precisa ser finalizado, terminado e transformado numa grande... E a solução de dois Estados, então, a meu ver, eu tenho repetido isso em outros canais também, ela é simplesmente uma enrolação, né? Estamos enrolando há décadas com essa discussão de solução de dois Estados, no qual Israel, puramente por estratégia, não a admite, porque ele sabe que no dia que a admitir, o próximo passo será a sua extinção, porque ele não vai cumprir a ideia de uma solução de dois Estados. Israel trabalha numa solução de um Estado, ele próprio. Né? Então, eu acho que nós, todos que defendemos a causa palestina, precisamos também ter coragem de falar isso. A solução para ali é um único Estado, multiétnico, democrático, respeitando todas as etnias e respeitando a história da região e seus verdadeiros ocupantes. Dito isso, esse Estado está tentando forçar os Estados Unidos a entrarem num conflito direto com Teherã. Isso fica evidente quando o Trump assume a presidência e imediatamente tenta retomar as negociações, né, com o Irã, enquanto havia um plano, hoje está claro, havia um plano anterior à posse dele, de Netanyahu com os democratas, para promover esse ataque que nós presenciamos dia 13. Porque todos os preparativos que levaram à possibilidade do ataque bem-sucedido, a entrada de drones via terra, né, em Israel, no Irã, foi preparado ao longo de meses. É uma operação que necessita de muito tempo de preparo. Então, evidentemente, isso já vinha sendo planejado e executado desde o governo anterior. Trump assume, inicia, retoma, né, as negociações de um tratado que ele mesmo derrubou lá atrás por pressão de Netanyahu e, repentinamente, Israel comunica ao presidente americano dizendo: vou fazer, vai fazer o quê? Vou fazer aquilo que já estava combinado. O combinado é o quê? O combinado é atacar o Irã.
e ataca o Irã. E agora tenta forçar o presidente Trump, que não foi eleito, embora seja extremamente sionista, como 100% da classe política dos Estados Unidos ele tem um discurso que ajudou a elegê-lo contra guerras, né, de finalizar as guerras através de uma outra estratégia de colocação internacional. Porque enquanto os democratas tentam vender para o mundo que eles são o xerife do mundo e, ao mesmo tempo, o tribunal geral de todas as causas, né, eles dizem o que é justo, o que não é, o que é democrático, o que não é, os republicanos não. Os republicanos eles têm uma posição muito mais pragmática. Eles dizem o seguinte: interesse dos Estados Unidos primeiro, America first. E a gente vai se colocar em qualquer negociação dizendo isso. Não é pelo bem da humanidade, pela democracia, pelos direitos humanos, é porque eu quero e eu posso. Essa foi uma mudança feita no primeiro governo Trump, quando ele muda a encíclica, vamos dizer assim, né? Eu não lembro o nome do termo lá nos Estados Unidos, mas é como se fosse uma encíclica papal. Ele diz: a partir de agora, a estratégia internacional dos Estados Unidos não é mais fingir ser democrático, fingir defender o multilateralismo, nada disso. É a defesa dos americanos. E aí ele começa as taxações, as brigas dele do primeiro mandato. Isso retrocede durante o período democrata, mas o Biden nunca muda essa encíclica. Ele não emite outra. Ele só passa a operar de forma diferenciada. E agora que o Trump assume de novo, ele assume ainda mais com ênfase nessa ideia do primeiro governo dele. Ou seja, eu vou agir taxando todo mundo, brigando com todo mundo, me retirando de todos os organismos internacionais, porque eu vou fazer valer o interesse nacional dos Estados Unidos nu e cru, sem nenhuma disfarce. Então ele não quer entrar numa guerra direta com o Irã. A briga dos Estados Unidos hoje, real, é com a China. O interesse de Trump hoje é isolar a China a ponto de se propor a trazer a Rússia de volta para o G7 e criar um G8. Ele não quer perder tempo com discussão de Israel e Irã. O Irã hoje é uma terceira prioridade, né, da administração Trump. Porém, para os americanos que elegeram o Trump e que elegeram os democratas, e o lobby que faz, né, o sionismo faz em cima dos políticos dos Estados Unidos, eles estão exigindo que o Trump entre nessa guerra. E o Netanyahu, a meu ver, inicia uma guerra que ele sabe que dura algumas semanas, talvez algum mês. E aqui eu corro o risco de passar pelo mesmo que grandes companheiros e grandes analistas como Daniel Cara já passaram no início da guerra da Rússia, né, com a OTAN no território ucraniano, de que demore muito mais, que tenha capacidade de durar mais. Mas eu já explico porque eu acho que Israel não tem condição, e sabe disso, de enfrentar o Irã durante muito tempo. Ele não conta com essa possibilidade dele ter que enfrentar o Irã sozinho. Ele já inicia o ataque forçando os Estados Unidos a entrarem. Ele conta, sim, com a entrada dos Estados Unidos para derrotar o Irã. Então, o Netanyahu, Leandro, está pegando a mão do Trump e forçando ele a disparar. Ele quer isso, ele força isso. Certamente o Trump está nesse momento muito puto, né, no português bem direto, com o Netanyahu, porque ele está sendo arrastado para algo que ele criticou o Biden ao longo de 4 anos, dizendo que o Biden era um senhor de guerras, que só desperdiçava dinheiro dos Estados Unidos, mandando os nossos garotos para morrer, ou gastando nossos recursos à casa de centenas de bilhões na Ucrânia. E agora ele está se vendo pressionado de todos os lados, a ponto dele ter que ignorar uma fala oficial da sua conselheira recém-nomeada, né, a Tulsi Gabbard, que diz, em nome da inteligência dos Estados Unidos, o Irã não está prestes a ter a capacidade de produzir armas nucleares. Isso ela disse há poucos dias, e o Trump é forçado, né, pela classe política dos Estados Unidos a se contradizer. E ele já fez isso, né? Já disse que o Irã está prestes a chegar a um percentual de enriquecimento do urânio. Bom, isso é dito desde 91, perdão. Tem um vídeo do Netanyahu correndo, está até nas minhas redes sociais, dele dizendo isso em 91, em 95, em 98, em 2002, em 2003, em 2008, em 2012, em 2014, em 2019, em 2020, em 2024. Todos esses anos que eu acabei de falar, ele diz está há 5 anos, depois ele vai baixando, está há 3 meses, há 6 meses, cada período ele joga um número pequeno de que o Irã está prestes a
ser capaz de finalizar a sua bomba. E, de novo, ele está fazendo. São as armas de destruição em massa do Iraque, né? Só que dessa vez não é nem o próprio Estados Unidos que está afirmando a mentira deslavada. É Israel, forçando os Estados Unidos, com o qual ele mantém uma relação que é muito difícil a gente definir quem é o patrão e quem é o empregado. Existe uma tese que eu acho que faz bastante sentido, de que, na verdade, a intenção da presença dos Estados Unidos não é só apoiar Israel, mas de forçar a entrada da China nesse conflito, e aí você criar um conflito militar com a China e estancar a questão do desenvolvimento financeiro, comercial e econômico da China. Você acha que essa tese é possível? A entrada militar da China no conflito, acho que com 99,9% de certeza, não. A entrada da China no conflito por vias indiretas, diplomáticas e econômicas, sim. A China tem todo o interesse no Irã, porque praticamente toda a produção de petróleo do Irã, e o Irã é um dos maiores produtores do mundo, né, de petróleo, está no clube do seleto dos 5 mais ali, é escoada para a China. Então a China tem uma dependência, claro que ela pode substituir, não é igual a Europa, que dependia da Rússia totalmente e está pagando caro para ter que comprar dos Estados Unidos o gás. Mas a China tem um percentual muito relevante, não tem o número exato, mas pensando nos valores absolutos próximos da casa de $1 trilhão de importação dessa commodity iraniana. Evidentemente, para o Irã isso é um flanco, né, estratégico gigantesco, mas eles estão confiando que não sofrerão da China nenhum tipo de pressão como poderia sofrer, jamais fariam um condicionamento econômico desse com os Estados Unidos, mas fazem com a China, o que leva a China também a ter um comprometimento muito grande com o governo que está à frente do Irã. Não é fácil você trocar de um dia para a noite tal quantidade de dependência energética. E mais, aquela iniciativa Cinturão e Rota, né, Nova Rota da Seda, como o pessoal chama, passando uma ambulância que deve estar vazando áudio para caramba, mas vamos lá. Essa iniciativa do Cinturão e Rota, ela tem os seus principais caminhos de escoamento passando pelo Irã. Então, o Irã ele é indissociável do crescimento do resultado econômico chinês. É evidente que atacar o Irã por essa perspectiva é muito útil aos Estados Unidos. Mas, por outro lado, mais evidente ainda, mais estratégico ainda é para a China não deixar que o Irã tenha uma mudança de regime, tenha uma queda de governo pior, que chegue ao nível que o Iraque se encontra até hoje, completo caos e desorganização desde aquela intervenção mentirosa dos Estados Unidos, alegando haver armas nucleares, arma de destruição em massa no Iraque. Então, minha visão, a China já deve estar agindo de forma ainda cautelosa. Não acredito nessas imagens e informações de que tem armas sendo enviadas da China para o Irã. O Irã não precisa de armas da China. Eu estou postergando aqui uma análise mais numérica, mas o Irã produz há décadas, né? Ou pelo menos uma década com total força, armas para um dia ser capaz de enfrentar os próprios Estados Unidos em uma guerra convencional, não nuclear. Então, o Irã tem na casa de centenas de milhares de mísseis prontos, guardados para enfrentar Israel, enquanto Israel tem pouco mais de 1.000 desses mísseis para enfrentar. É uma desproporção absurda. Israel não dura, e esse foi o meu ponto no início aqui, Leandro, não dura semanas, um mês talvez ele dure na quantidade que ele tem gastado agora. Depois disso, ele certamente se verá forçado a reduzir o seu ímpeto. E você sabe que quando reduz o ímpeto, reduz a moral do povo e a derrota está próxima de vir. Então, o Irã vem escalando o seu uso de armamento, passando cada vez para armamentos mais novos. Ele está gastando primeiro todo o seu arsenal mais antigo, tem toda a capacidade de enfrentar Israel por muito tempo e não precisaria, portanto, de doações da China. Então, não acredito nessas falas de que a China já está armando o Irã, ajudando, etc. Certamente a China vai mexer nos espaços possíveis, e eu acho que eles são comerciais e não diplomáticos, porque os espaços diplomáticos são completamente inúteis no atual sistema. Samuel, você acha que no limite a China poderá fornecer armamento nuclear para o Irã se proteger? Porque a questão
da ameaça nuclear é um fato, né? Israel tem bomba atômica, os Estados Unidos têm bomba atômica, e o Irã, pelo menos até onde se sabe, não tem. Eu queria te perguntar isso, você acha da possibilidade que o Irã tenha, na verdade, armamento nuclear, e se ele não tiver, países como o Paquistão e a China poderão servir de apoio, né, para que esse equilíbrio nuclear seja mantido na região? Então, é mais provável os Estados Unidos serem forçados a oferecer apoio nuclear a Israel do que a China se dispor a fazer esse tipo de... Porque a gente, quando fala de uso de armamento nuclear, a gente está falando de Terceira Guerra Mundial, né? No momento em que Israel usar uma das suas prováveis centenas de ogivas contra o Irã, o Paquistão já alegou formalmente, não há nenhuma dúvida quanto a isso, de que ele utilizaria. Uma vez que o Paquistão use outros membros do G7, eu nem fico só nos Estados Unidos, né? Outros membros do G7 poderão correr para usar, principalmente os Estados Unidos, o que levaria, evidentemente, a Rússia e a China a terem que entrar, porque aí nós estamos falando de uma guerra nuclear, e ninguém fica assistindo uma guerra nuclear. Então seria um holocausto. Eu não vejo, nem mesmo diante desses mitômanos, como Netanyahu e Trump, lançarem mão de uma arma. E a briga nuclear só pode começar desse lado, porque o Irã não tem. O Irã não tem armas nucleares, não tem essa capacidade de lançamento e de utilização de armas nucleares. Então não vai partir do Paquistão voluntariamente usar uma arma nuclear. Eu vejo, inclusive, um cenário hipotético do Irã ser derrotado sem que a China com armas convencionais. E eu já acabei de dizer que duvido que isso aconteça. Então eu acho que até antes de entrar a arma nuclear, o Irã é derrotado com armas convencionais e o Paquistão e a China não usam armas nucleares. Eu não vejo partindo, portanto, de nenhum desses dois países, Paquistão e China, o uso inicial da arma nuclear. Mas, como eu apontei antes, eu vejo uma dificuldade enorme de Israel manter a guerra convencional com o Irã por muito tempo sem entrada dos Estados Unidos. E aí a grande incógnita para nós uma vez que os Estados Unidos seja de fato arrastado para a guerra, quais são os desdobramentos depois disso? E o G7, Samuel? Qual a avaliação que você faz nessa reunião do G7? Em meio a essa guerra de fim do mundo, né? A pauta foi segurança energética, o Lula foi para lá, fez umas declarações ultra genéricas, que é um homem que nasceu para a paz, assim, não quis discutir o que tem que ser discutido. O G7 ainda serve para alguma coisa ou é só uma ostentação diplomática desses países ricos? Tem uma contradição inevitável ao camarada Lula ao ir no G7, que é a estratégia de internacionalizar o Brasil, aquela coisa logo pós-queda do Bolsonaro, né, de o Brasil voltou, e de ocupar esse espaço que o Lula, durante seus 2 primeiros mandatos, construiu muito habilmente, mas as coisas estão diferentes, né, depois de 20 anos. Então, essa disputa do G7 me parece um pouco anacrônica, porque o BRICS hoje é maior do que o G7. O BRICS hoje é o grande adversário do G7 e, digo mais, o G7 vê o BRICS como seu maior adversário, enquanto o BRICS não olha tanto para o G7. Está muito mais importando ao G7 o crescimento do BRICS do que o BRICS ficar olhando o que o G7 está fazendo ou deixando de fazer. Então, quando o Lula vai no G7, é estranho, porque está indo na casa do inimigo. Está indo na festa, a convite, na festa do inimigo, né, do adversário direto, quando esse adversário está deixando muito claro, e o Merz, né, o chanceler alemão, deixou isso evidente, escancarado, que Israel está fazendo o trabalho sujo do G7, ou seja, o ataque feito ao Irã, que é membro do BRICS. O Irã é membro do BRICS. Então, o ataque que foi feito ao bloco que o Brasil faz parte, partiu do bloco qual o Brasil foi confraternizar nesse final de semana, nesse início de semana. Isso é um paradoxo. E só entendemos esse paradoxo a partir do que nós já sabemos da estratégia de conciliação, de internacionalização do Brasil, de mediação, etc. Essa coisa da trajetória diplomática brasileira, de estar ali, nem lá nem cá, é amigo de todo mundo. Isso está chegando no limite, que é o limite dado pela mudança da unipolaridade, né, para uma multipolaridade. O Brasil precisa, tão logo possível, entender que nessa multipolaridade, seu papel
não pode ser o papel do amigo de todo mundo. Precisa ser o papel de representante de algum grupo. Precisa tomar lado. Ele precisa ser líder de algum segmento. Ou a China representará todos, inclusive o Sul Global, e os Estados Unidos representará o clube do G7. Cabe ao Brasil disputar, e obviamente quando eu digo disputar não é brigar com a China, em tese até se associar muito a ela, disputar a representação do Sul Global, enquanto a China faz algumas representações mais geograficamente próximas a ela, numa disputa direta de hegemonia com os Estados Unidos. O Brasil tem que ficar numa terceira linha, que certamente bebe muito da disputa entre a China e os Estados Unidos, e a China é que proporciona essa disputa, mas o Brasil não precisa se atrelar diretamente à China. Entende? Ao mesmo tempo, aproveitar a rivalidade que a China proporciona para se construir como líder. Líder de países vizinhos, por exemplo. É inacreditável que o Brasil não seja a liderança da América Latina. Isso. Que ela não contribua com o México numa estratégia conjunta de darem autonomia, independência e capacidade de soberania aos países vizinhos, que no final é bom para eles dois, enquanto o México já dá sinais claros de que quer fazer isso. Isso, para mim, é que explica a presença do Lula no G7. Não ganhamos muita coisa ali, a não ser pontinhos, estrelinha de bom menino, que parece que a nossa diplomacia procura junto com o Norte, né? Com o pessoal do Atlântico Norte. Samuel, e só antes da gente terminar, eu queria que você nos comentasse sobre esse aumento dos juros do Banco Central. Foi para 15% agora a taxa Selic. E eu acho que isso sim, terminou o discurso do governo que dizia que o culpado era o Roberto Campos Neto, que deixou uma armadilha para o Galípolo. No mesmo dia em que subiu a hashtag o Congresso é inimigo do povo, no X, do Twitter, eu acho que está na hora de subir também Galípolo, inimigo do povo. Né? Acabou esse discurso de que o Galípolo era um pobre coitado que caiu no arapuca do Roberto Campos Neto e estava aumentando os juros porque não tinha saída por causa da guidance deixada pelo outro, não é isso? Estamos vendo uma reminiscência do ano passado, né? Quando o Roberto Campos Neto era o inimigo do povo, porque era ele o presidente do Banco Central. Imaginemos o paralelo, Leandro, que hoje, por algum motivo, assumisse como presidente da Câmara ou do Senado, dos dois, um petista. E por contingência da correlação de forças, sempre apontada como culpada, ele fosse dizer, olha, vou continuar pondo em votação a derrubada do veto, o veto vai cair, e aí o presidente do Congresso seria nosso, mas o Congresso seria inimigo do povo. Por quê? Porque o jogo é mais complexo do que nós somos capazes de entender. Para mim, esse é um paralelo. Não adianta a gente ficar dizendo que determinada instituição, determinado poder é inimigo do povo, quando nós mesmos admitimos, num exercício como esse que eu fiz, que independente de nós estarmos à frente dessa instituição ou desse poder, nada pode ser mudado. Parece uma coisa que vem do céu, já foi dada, e independente do esforço que façamos para botar um camarada nosso lá, nada vai mudar, porque a correlação de forças é essa. Ora, nós temos a presidência da República, mas isso não nos adianta. Nós temos o controle do Copom, mas isso também não nos adianta, porque no final a gente continua definindo a nossa taxa de juros, né, a meta de inflação em 3%. Ué, não são Haddad, Galípolo e Tebet que definem esses 3%? Por que eles não definem 4%? E aí nós estaríamos dentro da margem do limite, da taxa, né, da meta de inflação. Né? Pois então também não adianta ter esses três. E também não adianta ter o presidente do Banco Central, porque o Banco Central continua fazendo exatamente a mesma coisa, e eu digo que é pior, porque em todos os aumentos que o Roberto Campos Neto propôs e realizou, a maioria dos bancos e financeiras consultadas eram favoráveis ao aumento. Hoje nós tivemos um aumento da taxa de juros, sendo que 2/3 dos bancos e financeiras são contrários ao aumento dos juros. Apenas 1/3 diverge, se é 0,25, 0,5, enfim, que tem que aumentar. Ou seja, nós estamos hoje com um Banco Central mais austero, né, mais reacionário do que foi no Roberto Campos Neto. E isso não sou eu que estou dizendo, são os números que estão dizendo. Nós estamos indo além do que o mercado exige. Estamos frustrando o mercado a ponto de estabelecermos uma âncora mais pesada do que o mercado queria que nós colocássemos.
Então, assim, óbvio, eu não tenho solução para isso. Estou aqui com um quadro do Brizola e do Lula na parede. Não vou ser eu que vou dizer que a solução é amanhã nós vamos montar uma chapa da esquerda radical e vamos ganhar a eleição. É muito mais complexo. Mas é evidente que não dá para ficar calado. E o papel é esse mesmo. Eu subi a hashtag que você propôs, eu já coloquei. Galípolo inimigo do povo. É isso. Porque não foi o que nós falamos ao longo dos últimos 2 anos? Isso. Tem que ter consequência. O que nós falamos, ou então a gente perde a credibilidade junto aos eleitores que nós queremos que deem a reeleição para o Lula no ano que vem. E eu estou falando aqui como filiado ao Partido dos Trabalhadores. Estou aqui nesse espaço, que eu sei que é um espaço crítico à esquerda do Partido dos Trabalhadores, porque eu também sou um crítico, e se o dia que eu deixar de ser crítico, eu também me desfilio o partido. O papel do filiado é disputar o partido nas suas concepções, nos caminhos que ele deve seguir. Perfeito. Thalita, vamos ver aí os comentários que chegaram, os superchats, enfim, essa ótima entrevista aqui com o Samuel Brown. Vamos lá, olha só. Tinham até alguns aqui antes do Samuel entrar, eu vou ler todos aqui, tá, gente? O Jai Demad diz, muito bom papo, camaradas, o trabalho de vocês é muito importante como uma rede de notícias mais crítica à esquerda e contra-hegemônica. Valeu, muito obrigada, Jai. Também aqui o Lucas, 1998, tudo gira em torno do dinheiro, não é à toa que tem muito pobre defendendo a direita, tem muita gente confortável com essa educação. Vivemos num curral. Nailuz coloca aqui uma pergunta, né? Não sei se saberíamos responder, mas diz ela, eu quero saber o porquê do PSOL votar em peso contra o aumento da conta de luz, junto com, pasmem, Kim e Nicolas, enquanto a bancada inteira do PT, com exceção de 2 deputados, votou a favor do aumento da conta de luz. E aí ela complementa, alguma coisa está acontecendo e eu quero saber o que é. Se vocês da mídia sabem, têm o dever de nos contar. Por que o PT votou assim? Questiona aqui Nailuz. Também aqui Lourenço Cid, demais esse PT, só não tem coragem para o debate. Simone diz, vergonha, o leilão da margem equatorial. Peraí, para nessa. Eu queria ouvir o Samuel sobre isso também. Saiu. Eu mesmo fui muito crítico a essa história, porque eu acho que tem que respeitar o que o IBAMA disser. Né? Se tem o IBAMA, se tem um órgão para isso, e ele disse que não deve, é porque não deve. Mas, enfim, a justificativa era assim, se o Brasil não explorar, as petroleiras estrangeiras vão explorar, ou então o governo de direita que vier vai explorar, enfim, e acabou que saiu o leilão dos blocos da margem equatorial, Samuel, e são as petroleiras estrangeiras, a maioria, que vão explorar. Não tem alguma coisa errada nessa lógica, não? O problema, na verdade, está no modelo que a gente aceitou, né, de um tempo para cá, por pressão neoliberal, que é esse modelo que a gente terceiriza a exploração, terceiriza o refino, e no final as nossas riquezas, que seriam o bilhete premiado do Norte, como disse o ministro outro dia, acaba que nunca é o nosso bilhete premiado, é o bilhete premiado de quem ganha a concessão para explorar. Isso é um problema. O outro problema que a gente tem colocado é explorar ou não explorar. Eu concordo com você, Leandro, que evidentemente que é fundamental que a gente retome a soberania na produção e principalmente no refino, né, do que nós conseguimos extrair de combustíveis fósseis. Agora, talvez eu discorde de você de que não deva explorar. Eu sou dos que defendem que deve explorar e que nenhuma decisão é pura e estritamente técnica. Não estou dizendo que você disse isso, eu estou dizendo que eu já ouvi isso do IBAMA. É a principal estratégia do IBAMA contra aqueles que defendem a exploração, é dizer que a opinião deles é técnica e que as outras opiniões são interesseiras. Não, as duas estão permeadas pela política. É óbvio que a exploração não é isenta de riscos, e existem sim riscos reais desse petróleo vazar e chegar à costa brasileira, como existe em todos os outros lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o meu estado, no Espírito Santo, em São Paulo, de qualquer vazamento lá, que é até mais próximo da nossa costa, chegar na nossa costa. Para isso existem os royalties, que é, em tese, para preparar, proteger, defender e mitigar. Esse debate não é novo. Parece, às vezes, para mim, que os companheiros que são mais ligados à causa apontam que não há risco aqui, ou há, e a gente já implementou, então deixa para lá, mas lá não pode fazer. Eu não sou desses. Eu
posso aqui ser vencido pela divergência, mas quero mantê-la. Acho que devemos sim explorá-la e, num segundo momento, acho que está errado a forma que nós exploramos. Mesmo com 29 pareceres técnicos contrários à exploração... Todos os pareceres, se fossem feitos aqui, onde já é explorado, também seriam contrários. O risco é real, lá e aqui. Lá e em qualquer outro lugar que é explorado na nossa costa. Mas aí, então, o IBAMA não serve para nada. Então, se você tem um parecer técnico do IBAMA contrário e se explora, fecha o IBAMA. Acho que o parecer do IBAMA tem que ser levado em consideração como os contras e você tem que trazer, pelo lado dos prós, o interesse de desenvolvimento nacional. E aí tem que ser feito alguma mitigação entre isso. Você tem que chegar a um consenso. Ou não explora, nem lá, nem aqui, nem lugar nenhum, que é o risco, ou você também não faz extração de minérios no Brasil. Nós vimos o que isso pode causar, né? Ainda mais quando é submetido à lógica do interesse da exploração privada. E aí é um agravante, porque esse segundo elemento da forma como nós estamos fazendo a exploração, ela agrava os riscos que o IBAMA detecta ali. Então, aqueles riscos que o IBAMA, em potencial, aponta, são muito mais prováveis de acontecer da forma como nós estamos decidindo explorar, terceirizando, privatizando, do que seriam se nós garantíssemos que essa exploração seria feita por uma estatal controlada, observada, monitorada para e passo por técnicos do IBAMA. Seria muito mais fácil mitigar esses riscos se nós escolhêssemos uma forma de exploração que privilegiasse a soberania nacional. E aí é que eu questiono, talvez pareça meio dúbia a minha posição, mas eu questiono os meus companheiros que defendem a exploração quando dizem que isso é o bilhete premiado. Seria. Mas da forma como no final acabam fazendo, a gente tem os dois problemas. O risco ambiental e sem o retorno desenvolvimento. Não é Petrobras, né? Não é o país, né? No fim das contas, é um risco que vai sobrar só vai sobrar o risco, né? Um acordo Caracu. Mas tá bom, deixa eu chamar aqui. Thalita, temos mais? Tem mais. Vamos lá, tem mais gente aqui. Tem mais sim, aqui. Olha só. Quem está falando aqui agora, o Tom Silva, que diz: imagino os finais de Scooby-Doo onde o Galípolo retira uma máscara e se revela Campos Neto, dizendo, se não fosse esses garotos web comunistas, meu plano daria certo. Gente, vou rir para não chorar. É isso mesmo. Esse aqui, o Tom Silva. Lourenço Cid, também Caraminguás, é isso mesmo? É isso mesmo, Lourenço. Isso mesmo. Plínio Aquino Júnior, China está colaborando no setor de inteligência. E aqui o Sil acabou de enviar também uma colaboração e diz: 8 e 9 de julho, em Brasília, acontecerá o Encontro Nacional Soberania Já, aliança entre o Movimento do Software Livre, coletivos, universidades públicas, sindicatos, movimentos sociais, autônomos, comunicadores populares e frentes de esquerda. Convidem o Iraporã para a divulgação. Tá colocada aqui a informação, Sil. Legal isso, eu não sabia, não. Deixa eu só fazer um resgate de uma coisa que me veio aqui agora. Eu lá atrás ajudei a fundar a Rede de Sustentabilidade junto com a Marina, tenho uma relação muito boa com ela, e eu lembro de uma proposta que foi debatida no primeiro congresso da Rede de Sustentabilidade, que era o seguinte: e era uma proposta de mediação, né, que o Capobianco participou, enfim, vários dos membros que estão hoje no IBAMA, inclusive, apontaram que o Brasil deveria primeiro caminhar por uma capacidade de refino, né, total de refino daquilo que ele extrai, antes de avançar em qualquer novo campo de exploração. Porque isso dialogava com os companheiros lá que eram em defesa da soberania nacional e que queriam desenvolvimento nacional, justamente para não cair nesse mal que eu falei aqui, né? Tem risco ambiental e, ao mesmo tempo, não tem desenvolvimento nacional. Então, antes da gente caminhar para novos campos de exploração, como a margem equatorial, talvez fosse o caso da gente ter uma estratégia, enquanto país, de retomar aquilo que nós um dia já tivemos e avançar, porque nunca foi completa, da capacidade de refino. Porque explorar para refinar lá fora e importar a preço de dólar, como a gente acaba fazendo, não adianta nada, né? A gente só corre o risco ambiental.
Ó, tem mais uma mensagem aqui do Gildo Bastos. O Gildo, ele tá sempre conosco aqui e ele é do IBAMA, tá? Diz ele, professor Samuel, a Petrobras é a empresa mais multada pelo IBAMA. Ser estatal não é garantia de qualidade na exploração. É isso, gente. Esses foram, então, os comentários que chegaram. Perfeito, então, 2017. Samuel, muito obrigado, espero que você volte sempre, né? Sempre um prazer, uma honra ter você conosco, debatendo, discutindo, né? E trazendo luz aí para esses assuntos. Muito obrigado, viu? Leandro, estou sempre à disposição, prazer enorme conversar contigo, com a Thalita, e foi uma honra estar aqui nesses minutinhos com vocês, nesse canal. Desejo todo sucesso a vocês nessa empreitada e contem comigo, tá bom? Um abraço. Obrigadíssimo, um grande abraço, valeu. Obrigado. Até Bom feriado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.